Bom dia, turma. Dando continuidade, então, né, e como a gente estava falando, né, na segunda-feira, sobre a questão dos povos, né, que vieram para formar o Brasil, hoje vamos dar continuidade, página 45 e 46, vamos estar falando aqui sobre 4 povos, né, tá? 4 povos aqui, no caso, para a gente poder estar falando na aula de hoje, tá? Que são, quais são eles? Primeiro, os africanos. Estima-se que durante dos 325 anos, de 1530 a 1855, mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados a vir para o Brasil. A maioria pertencia a etnias banto e sudanesa. O que é isso aí? São povos lá do continente africano que foram trazidos para cá à força, tá? Os bantos eram da região de Angola, Congo e África Central. E os sudaneses da região ocidental da África, atualmente Benin, Nigéria e Guiné. Esses países e o Brasil apresentam algumas semelhanças culturais notáveis, especialmente em relação às religiões. Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos, tanto fisicamente quanto culturalmente, os povos africanos influenciaram significativamente a formação cultural do país. Por vezes, houve tentativas de minimizar a influência africana não somente na cultura, mas na própria identidade do brasileiro. Um exemplo disso foram as políticas de branqueamento da população, com estímulo à chegada de imigrantes procedentes da Europa, expressas até mesmo na arte. Como assim, gente? Os africanos vieram para o Brasil, claro, escravizados, para poderem trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e nas lavouras de café, até então. Tá? Então isso ocorreu aí por quase 300, um pouco mais de 300 anos, eles foram humilhados, torturados, caçados, mortos, tudo que você imaginar, os negros sofreram durante 300 anos nesse país. E chegou um determinado momento onde o número de pessoas negras no Brasil era muito maior do que o número de pessoas brancas. Como nós vimos na aula de segunda-feira, quando os italianos começaram a vir, principalmente após o fim da escravidão do Brasil, em 1888. Esses italianos, o governo trouxe os italianos simplesmente para poder repor o lugar dos negros no trabalho? Não. Um dos principais motivos do governo brasileiro ter feito isso naquela época foi o seguinte: a maior parte da população brasileira, no final do século XIX, 1890, 1800 e pouco, era negra. Tipo, 55, 60% da população era negra. E isso espantava muito a questão, principalmente de investimentos no Brasil. Porque ainda tinha a questão do preconceito, né? Tipo, pessoas negras são pessoas que não têm formação, não trabalhavam, isso e aquilo. Já tinha esse preconceito desde lá de trás. Então o que o governo brasileiro pensou? Vamos fazer o seguinte: vamos atrair europeus brancos para o Brasil. Para quê? Para que aos poucos a população brasileira ela passe a ter uma porcentagem muito maior de brancos do que de negros. Com isso o Brasil vai ser melhor visto lá fora. E foi o que acabou acontecendo. Por isso que vieram muitos europeus, como a gente está vendo, muitos europeus vieram para o Brasil para poder que ocorresse um branqueamento da população. Tá? Então, aí um outro grupo que veio em grande número foram quem? Os alemães. Os alemães começaram a chegar ao Brasil em 1824, inicialmente na região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, onde formaram cidades como São Leopoldo e Novo Hamburgo. Mais tarde, migraram principalmente para Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No decorrer do século XIX, a imigração alemã para o sul do Brasil se intensificou, motivada pelo fato de o governo doar lotes como forma de incentivar o povoamento dessa região. Geralmente esses lotes ficavam nas terras de menor valor econômico, em regiões serranas impróprias para o desenvolvimento de atividades agropecuárias lucrativas, restando aos imigrantes a produção de gêneros básicos de alimentação. Mesmo com as limitações impostas pela geografia física da região, os alemães ao longo do tempo superaram as dificuldades e estabeleceram importantes solos produtivos. Ou seja, os alemães também foram atraídos para o Brasil, principalmente ali no final do século XIX e início do século XX,
para, como eu disse, ocorresse o branqueamento da população brasileira. E por que na região sul? Porque o governo na região sul do Brasil distribuiu lotes, terrenos, como nós vimos aqui, terrenos não tão lucrativos assim. Mas os europeus, esses alemães estavam passando por dificuldade na Alemanha, vamos para o Brasil, vamos tentar uma nova vida lá. E foram o que eles acabaram vindo fazer. Tanto é que alguns de vocês conhecem a região sul do Brasil, conhecem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sabem que lá tem muitos imigrantes, descendentes de alemães, não só de alemães, como de italianos, entre outros também. Tá bom? Sírios e libaneses. Os sírios e libaneses chegaram ao Brasil a partir do fim do século XIX, em busca de melhores condições de vida, pois a região onde vivia estava sob o domínio do Império Turco-Otomano naquele período. Esses imigrantes dirigiram-se principalmente para as cidades de São Paulo, mas muitos fixaram-se nas regiões norte e nordeste. Sua atividade principal era o comércio e atualmente muitas das grandes cidades brasileiras contam com ruas onde comerciantes de origem sírio-libanesa são proprietários da maior parte das lojas. Um exemplo disso é Campo Grande, pessoal. Perguntem para os pais de vocês, para os avós, para os tios de vocês, um exemplo, a rua Calógeras em Campo Grande. A rua Calógeras em Campo Grande, ela tem muito ali entre a Afonso Pena e entre a rua Mato Grosso, a Calógera, até o início dos anos 90, mais ou menos, a Calógeras era a principal rua econômica do município de Campo Grande. E a maior parte dos donos de estabelecimentos na rua Calógeras são quem? São descendentes de sírios, são descendentes de libaneses. E são excelentes comerciantes. Tá? Eu costumo dizer que dificilmente você entra numa loja de um sírio, descendente sírio ou descendente libanês, que você não sai de lá de dentro nem que seja com um alfinete. Por quê? Eles são muito bons de lábia, né? Principalmente muito bom de conversa, de papo de vendedor, e acaba, muitas vezes, convencendo você a comprar um produto daquela loja. Tá? Passando a página, pessoal, nós vamos falar agora dos japoneses. Os japoneses também saíram de seu país para fugir de uma situação econômica adversa, ou seja, muito ruim. O primeiro grupo significativo de imigrantes japoneses chegou ao Brasil no ano de 1908, com o objetivo de trabalhar na agricultura. Fixaram-se principalmente em São Paulo, no Paraná e no Pará, onde desenvolveram técnicas agrícolas muito importantes com a adaptação de culturas agrícolas japonesas ao Brasil, ou seja, o modo de cultivar do Japão eles trouxeram e adaptaram aqui no Brasil. Transformações econômicas no país levaram muitos japoneses a migrar do campo para os centros urbanos, passando a integrar tanto a sociedade rural quanto a urbana no Brasil. A todos esses povos que vieram ao Brasil, podemos juntar muitos outros que vieram em menores quantidades, como os holandeses, chineses, poloneses, ucranianos. A vinda de tantos povos trouxe grandes contribuições culturais e econômicas ao Brasil, transformando também nossas paisagens, que é o seguinte assim, pessoal. Aqui nesse texto vai falar um exemplo sobre os holandeses, a questão da melhoria da pecuária leiteira, chamada vaca holandesa. Existe uma cidade no interior de São Paulo chamada Olambra, que é uma homenagem, uma mistura de Holanda e Brasil, e assim por diante, e outras cidades pelo Brasil que tem muitos outros imigrantes. Mas voltando a falar dos japoneses, especificamente aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, nós temos, dificilmente alguém não conhece algum descendente de japonês, né? Nosso país tem bastante, é um dos países que mais tem imigrantes japoneses no mundo, é o Brasil. E o Mato Grosso do Sul não podia ser diferente. Um exemplo, Dois Irmãos do Buriti. Dois Irmãos do Buriti surgiu de uma antiga colônia, que seria, tipo assim, como se fosse um assentamento, tá, de japoneses. Uma colônia chamada Colônia do Masayuki. Quem conhece Dois Irmãos do Buriti sabe que lá tem muitos nomes de ruas e estabelecimentos comerciais com o nome de imigrantes japoneses. Campo Grande, muitos imigrantes japoneses. Tanto é um exemplo, a Feira Central em Campo Grande, que hoje ela fica lá na antiga estação. A maior parte dos donos de barracas de comes e bebes ali é do quê? São de descendentes japoneses. O famoso soba, o sushi, o yakisoba, são todos pratos típicos que foram adaptados, japoneses que foram adaptados à culinária brasileira. Certo? Então esses são os povos que ajudaram a formar o nosso país. Portugueses, italianos, japoneses, africanos, sírios, alemães, libaneses, ucranianos, holandeses, entre outros. Tá, pessoal?
E para hoje a gente para aqui, né, nas aulas da nossa semana, e a atividade que eu quero é justamente sobre os japoneses. E eu quero que vocês vão fazer uma pesquisa sobre o seguinte: imigração japonesa no Mato Grosso do Sul, tá? Ou seja, eu quero que vocês pesquisem sobre a imigração dos japoneses aqui no nosso estado, ok? Anota lá no caderninho daí. Grande abraço, manda foto para mim, né? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.